Tudo bem? Já pegue o seu café e vamos refletir um pouco hoje sobre a perfeição, na verdade o perfeccionismo que se instaura em nós, né? Eu já falei sobre a perfeição num artigo que eu fiz para o Substack, inclusive se você não me segue, já segue lá no Substack, né? E o artista, ele em geral vai ser aquele que tem essa visão da perfeição. E justamente por isso, e com isso, na verdade, vem muitos problemas, né? Na verdade, a perfeição é algo que todos devemos buscar e almejar, mas há, né, problemas nesse processo, porque dificilmente a gente vai conseguir desenvolver essa, essa perfeição em sua totalidade, né? São poucos aqueles que realmente conseguem, poucos assim, níveis geniais, do tipo Leonardo da Vinci, né? Bach, né? Esses grandes arquitetos de catedrais, né? Então, a perfeição é como diz uma frase, né? A perfeição não é desse mundo. Ela talvez acontece muito mais por uma questão divina do que por uma questão humana, né? Mas aqui estamos nós buscando isso. Mas saindo dessa via mais filosófica, eu queria fazer um exame de certos padrões psicológicos, né? Tava pensando sobre várias coisas antes de fazer esse vídeo. Pensei sobre fazer uma análise da construção da nossa própria história. Pensei em investigar padrões destrutivos, né? Mas pensei também em falar sobre perfeccionismo, que é algo que acaba me atingindo, né? Claro. E perfeccionismo ele não é essa busca pela perfeição bonitinha, né? Que eu tava colocando aqui, mas é quase que uma doença, assim. Mas um padrão psicológico que vai se repetindo, que leva a essa autodestruição, né? E se você quiser que eu comente sobre autodestruição, padrões destrutivos, né? Ou sobre essa construção da história interior da nossa vida, já deixa um comentário aqui, que isso vai ser muito importante, né? O perfeccionismo ele tem essa via destrutiva de vida. Por quê? Porque o perfeccionismo ele é um querer ser perfeito a qualquer preço, a qualquer custo, a qualquer circunstância. Então passa por cima de qualquer coisa, qualquer vida possível. Por que qualquer vida? A vida ela não se constrói na perfeição. A natureza ela não é perfeita. Por isso ela está o tempo todo em movimento, o tempo todo em mudança. Já entendendo onde eu quero chegar, né? A perfeição ela não é desse mundo, porque a perfeição não é feita para coisas que são vivas, ela é feita para coisas que são ideais. Porque o que é ideal, o que é perfeito, é o que se restringe ao plano divino. Tá? E justamente Heráclito ele fala sobre isso, né? Não há nada de eterno no mundo, né? Na vida, a não ser a mudança. Por quê? Porque a mudança é o padrão das coisas que estão se aperfeiçoando e a perfeição vai se conquistando na medida em que a vida vai acontecendo. E o que eu vejo muito, né, que acontece com as pessoas e, claro, comigo, né, é que a gente não se dá o tempo de maturar, né? A gente quer que as coisas já nasçam prontas e não se deixa, não se permite que a vida flua e o tempo construa a sua identidade, a sua força. Essa frase ficou até poética, né? Não foi intencional. Veja só, vamos refletir um pouco sobre isso. Quando uma criança nasce, um bebê, ele não nasce pronto. Ele é incapaz de se alimentar, ele é incapaz de andar, ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Justamente por isso, o belo, a, a,
a qualidade das ações, tudo está restrito aos bebês. Os bebês não podem fazer nada por eles mesmos. E se a gente pega uma referência mitológica que eu sempre puxo, né, que é o Aquiles, que traz muito essa ânsia, né, de ser superior, né, de ser exímio e de se exceder em todas as qualidades aos outros, né, em termos de guerra, ser o melhor de todos os guerreiros, superar a todos no combate. Ele também foi um bebê, né, e ele também não teria a capacidade de se defender no berço, né. Enquanto bebê, ele é banhado nas águas do rio Let's, né? Let's, do rio Stygia, agora eu não me lembro, mas deve ser o Stygia. E porque o Let's é o rio do que faz com que a gente esquece, né? Esqueça. E daí ele se torna seu corpo invulnerável. O único bebê que já nasce poderoso é o Hércules, né? Mas o Hércules é filho de Zeus, né? E um filho dos prediletos, assim, então acho que ele não conta, né? De qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: as coisas nascem e elas precisam de um período para se maturar. Há uma curva, né, que nós podemos pensar como um arco, que é um arco próprio da vida, mas que a gente pode entender na arte como o próprio clímax, né? Então é o momento onde todas as coisas acontecem, se condensam em sua máxima potência, né? Esse período na vida humana, ele é curto, né? Então acho que ele estaria ali depois dos 25, com certeza. Iria talvez até os 35, né? Seria esse auge da sua complexão física, né? Do seu desempenho físico. E depois daí, né? Se dizem que depois dos 30 você começa a cair, mas eu não acredito nisso, não. Nunca vi nenhum exemplo real de uma queda de desempenho, assim. Talvez só em atletas de altíssima performance, né? Aí talvez sim, mas ainda assim eu acho que leva mais um pouquinho de tempo, né? 32, 33, acho que só depois dos 35 de fato que se começa a cair mesmo, né? E antes dos 25, né, ainda é muito imaturo, os nossos impulsos são pouco controlados, ainda que se treine bastante, né, o controle é sempre meio exagerado e há pouca maturidade emocional. Então, o próprio corpo é incapaz de responder aquilo, né? Então há um período de maturação que me parece acontecer somente após os 25. Pelo menos para mim foi assim, né? E falam, isso tem também alguns estudos, né? Mas eu estou enrolando bastante, mas eu quero falar sobre isso, né? A gente vai começar uma coisa nova, inspirado por algum movimento de alguém que a gente vê na internet, inspirado por alguém que a gente conheceu, que desenha ou, sei lá, faz alguma coisa diferente. E a gente já espera que as coisas vão sair como que o outro lá, né? E isso é uma grande bobagem, uma grande ingenuidade, é uma grande várias coisas, né? Primeiro que a gente faz pouco caso do esforço do outro, né? Porque só porque o outro faz com facilidade, faz com, com maestria, como se aquilo fosse uma extensão da sua própria habilidade, não quer dizer que você vai conseguir fazer, né? Pelo contrário, você não sabe o quanto o outro treinou, você não sabe se aquilo de fato é fácil para ele, ou se ele tornou fácil através dos estudos, né? Por exemplo, mas isso é uma forma de olhar que a gente tem que é muito ingênua e muito depreciativa, né? A gente tem uma ingenuidade grande de olhar para o mundo como se ele já tivesse sido criado assim, num estalar de dedos, né? Até, por exemplo, se a gente observa as teorias, as narrativas teológicas, né? Se pensa assim. Mas nem a Bíblia fala isso, né? Vou tomar a Bíblia como exemplo mais próximo, né? Porque Deus leva
6 dias para criar o mundo, né? E no sétimo ele descansa, né? 6 dias, nem Deus criou o mundo assim, num estalar de dedos. Nada é impossível no plano divino, mas a matéria ela precisa do tempo. O tempo para a matéria é uma lei que não pode ser burlada, nem mesmo por Deus. Você pode acelerar, na própria química você tem processo de aceleração, né? De aceleração de reações, que é a utilização de catalisadores em certas condições apropriadas. E se diz na alquimia, né, na magia medieval, da transmutação dos elementos, que se pode passar um metal para uma outra natureza, né? E se acreditava também que todo metal estava destinado a ser ouro no futuro, né? E o que a alquimia faz é acelerar esse processo. Então, se suspeita disso, né, nessa tradição antiga, e há um certo desenvolvimento disso na química, claro que com a outra linguagem, com a outra abordagem, com outro entendimento do que isso vem a se construir. E daí que a gente vê todo um desenvolvimento em cima disso, que vai fomentar a nossa própria visão do mundo, né? Quando vamos pensar que nada é feito de uma hora para outra, vamos entender que a nossa vida também é assim. E cada dia que a gente começa algo novo, ainda que a gente tenha toda a experiência dos anteriores, a gente vai precisar começar algo novo, do zero. Para mim foi assim na marcenaria, por exemplo. Eu via meu pai fazendo as coisas, né, como sempre muito exímio em tudo, né, e isso me deixava assim embasbacado, e não porque eu sou filho dele, né, mas as pessoas falavam assim também, sempre falaram, né, meu pai sempre foi muito caprichoso em criar móveis, fazer qualquer tipo de trabalho manual, né, de pedreiro, enfim, carpinteiro e outras coisas de outros tipos também. Então eu aprendi bastante coisa com ele, né? E eu não sei se com ele veio isso, né? Mas eu tenho para mim que eu já tinha esse olhar que tem um escrutínio forte sobre as coisas. É um olhar muito crítico, sim, né? Mas eu acho que eu já tinha isso, né? Eu não sei, eu realmente não consigo, saber se foi ele que me passou isso ou se eu que já tinha isso, né? Eu acho que já tinha, sim. E para mim sempre foi muito difícil aprender qualquer coisa, porque eu sempre tive esse julgamento, né? Olha, eu vou voltar nesse ponto, né, de aprender qualquer coisa, porque isso tudo vai se conectar depois. Então, por exemplo, uma das atividades que mais precisa de paciência e de assimilação dos erros é a música. Acho que a música só pede para dança nesse sentido. Mas a gente erra muito, 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 muito. E tem que ser resistente aos erros, né? Tem que ser até antifrágil, né? Ou seja, ser inabalável em relação aos erros que nós cometemos. Eu acho que a dança consegue superar a música nesse sentido, porque me parece que os profissionais ainda precisam passar por muitas e muitas horas de ensaios coletivos, né? Enquanto os músicos têm, de alguma forma, como resolver uma parte desses problemas individualmente e só depois passar para a coletividade, né? Isso reduz o tempo de ensaio, né? Enfim, pode ser só um machismo, né? Eu teria que praticar mais a dança para poder saber. Mas de qualquer forma, é mais ou menos isso, né? Então a gente vai construindo esses pontos em cima de erros e vai assimilando os erros. Se você não consegue assimilar os erros como uma parte natural
desenvolvimento da arte, você não vai conseguir ir para frente, porque você vai se cobrar muito, você vai se desestabilizar e o seu emocional vai ficar todo ferrado, tá? Falando em português, mas claro. Então assim, eu via meu pai construindo as coisas e fazendo as coisas de uma forma tão perfeita, eu pensava, poxa, ele deve ser talentosíssimo, né? Eu não consigo fazer isso, eu não conseguia fazer nada, eu quebrava tudo, né? Não tinha um controle da força, não tinha uma inteligência para direcionar a força. E depois de muito esforço, consegui começar a fazer algumas coisas assim, né? Não cheguei no nível do meu pai chegou a trabalhar com isso por muitos anos, né? Então, essa habilidade meio que se introjetou, né, no seu corpo, né? O corpo aprendeu a como fazer bem feito. Mas eu consegui sim sair de um grau de total inutilidade e inanição e passei a atuar. E hoje até consigo fazer coisas bem boas, né? Nada muito espetacular, mas que são de boa qualidade. E é interessante isso, porque foi um processo de assimilar desafios, né? Assimilar erros, aprender, né? Deixar maturar, e entender que se está no começo e precisa deixar que se esteja no começo, precisa aprender a estar no começo. E por isso que as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão ficando mais inseguras e resistentes a fazer qualquer coisa. Porque se você já tem uma profissão consolidada, já é bom em algo, é difícil você se abrir, né? Ter o que o pessoal chama hoje de neuroplasticidade para poder aprender coisas novas. Mas é que tá, tem um ponto interessante nisso tudo, que é o seguinte: você só precisa aprender a fazer uma única coisa na sua vida. Uma vez que você aprender isso, essa arte, essa habilidade, vai te dar uma série de padrões e uma série de princípios que são aplicáveis para qualquer outra atividade. Claro que não diretamente, né, literalmente, mas analogamente, simbolicamente. Então, você só precisa aprender a fazer uma única coisa bem feita. Você vai conseguir aprender a fazer todas as outras coisas se você aplicar os mesmos princípios que você usou para aprender aquela única coisa. Então, aprenda a fazer bem uma única coisa. Mas faça de forma a melhor possível, com toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua alma. E depois você vai conseguir aprender a fazer as outras coisas, como que uma extensão disso. E você vai ver como tudo vai saindo mais fácil. Claro que depois a gente vai adquirindo uma certa maleabilidade que faz com que a gente possa se colocar como um iniciante para todas as coisas e aprender bem todas as coisas, né? Mas sinceramente eu acho isso muito difícil no primeiro momento, né? Eu, quando tinha uns 16, 17 anos, eu me olhava como uma pessoa muito rígida, né? Tinha muita resistência a aprender qualquer coisa. Hoje eu já acho tão mais simples, né? Tão mais simples. E olha o efeito, né, que a filosofia vai fazendo em nós, porque vai abrindo possibilidades, né? Abrindo oportunidades mesmo. A gente se pergunta por que não, né? É engraçado porque a gente observa como se a, a vida, né, durasse mais tempo, né? Porque hoje as pessoas têm tempos são mais longevas. E hoje já se tem um movimento de pessoas começando coisas já depois de maduras, né? E quando você olha os grandes movimentos da história, ou os grandes homens, né, mulheres, enfim, eles não se limitavam a essas coisas, né? Essa avaliação é muito nossa hoje. Então é muito natural para esses antigos começar coisas novas, sabe?
é muito natural mesmo. Você percebe, por exemplo, Platão, ele começa a lecionar na academia, ele cria a sua academia, né, sua escola, quando ele já tinha seus 50 anos. Ele vive até os 80, então consegue fazer um trabalho bem grande, né, em cima disso. Mas já com 50, hoje quando as pessoas já estão querendo se aposentar. Aristóteles vai estudar com Platão, ele tinha 19 anos, né? Ele sai da academia quando Platão falece, ele já tinha 39. E ele vai viver até os 60 e poucos. Então, aí já tem uns 25 anos, mais ou menos, de ensino, né? Então, assim, maduro, né? Ou seja, já com seus 40, ele já vai ensinar por conta própria. E forma Alexandre o Grande, né? Então, uma grande empreitada política que mudou completamente o curso da história do Ocidente. Então, assim, nunca se é tarde para começar coisas novas. Talvez você não se torne um Aristóteles ou um Alexandre, mas você não sabe o que a vida reserva para você, e o que você pode mudar, não só em sua vida, mas no seu entorno. Certamente, para Aristóteles não fez muita diferença, pessoalmente falando, continuar da academia ou sair da academia para poder buscar formar líderes. Certamente não faz muita diferença pessoalmente para Platão, né? Sair de onde ele estava. Platão já era um aristocrata, né? Já era rico, começar a lecionar para quem tivesse, para quem quisesse e tivesse essa disposição de pensamento, né? Mas não tinha muitas limitações monetárias, até onde eu sei, na academia. Mas fez uma diferença para a história, né? Mudou totalmente o curso da história. O fato de Platão ter começado algo enquanto ele já era um velho, né? Ou muitos poderiam dizer assim, fez com que ele formasse Aristóteles, Aristóteles forma Alexandre, Alexandre cria Alexandria, que vai criar a noção que nós temos hoje de Ocidente. E justamente é um ponto de encontro de Ocidente e Oriente. O Ocidente nasce em Alexandria, né? E claro, Roma consolida todos esses aspectos, né, depois. Então, é curioso porque a gente muitas vezes se coloca um padrão destrutivo, né? Onde a coisa nem nasceu, mas já queremos que ela saia pronta, né? Precisamos dar tempo ao tempo, precisamos deixar que as coisas floresçam, precisamos viver, aproveitar a vida, aproveitar que cada momento é um momento único. Agora aqui está bem calminho, né? Graças a Deus. Mas às vezes já gravei vídeo para vocês que tá aqui uma maior barulheira. Faz parte. Há que aproveitar as manhãs calmas, há que aproveitar as manhãs agitadas no centro da cidade, na confusão. Há que aproveitar os momentos de solidão na noite. Há que aproveitar tudo. Sorver, né, a vida. Porque passa. E se formos perfeitos, se formos o melhor e tal. Sinceramente, isso não tem tanta importância. O que realmente tem importância é saber, né, nos perguntarmos, né? Fizemos o melhor que poderíamos fazer? Estivemos no lugar onde deveríamos estar? São coisas que hoje eu me pergunto e busco aplicar cada vez mais o meu tempo, né? Do contrário, acaba que eu simplesmente entro num padrão autodestrutivo e largo as coisas no meio. Então, esse vídeo foi mais uma conversa, um desabafo, né, do que uma conclusão.
Espero que você tenha gostado e vou ficando por aqui, tá? Se gostou, por favor, deixe um like, se inscreva no canal. Já comenta aqui sobre isso, qualquer coisa relacionada a esse assunto. Você quer que eu desenvolva mais? E até o próximo Paulis Talks. Tchau, tchau.